Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela é provocada na academia de boxe, até silenciar o campeão. O sol se punha através das grandes janelas do ginásio de boxe, lançando raios alaranjados sobre os sacos de pancada e o ringue central. O ar estava carregado com o cheiro de suor e couro, e o som de luvas batendo em punhos e sacos ressoava como um ritmo pulsante. Sarah, uma jovem de corpo esguio mas determinado, entrou pela porta do ginásio. Suas mãos já estavam enfaixadas, mas seu coração batia forte. Ela sabia o que a esperava. Assim que ela pisou na pista, os sussurros começaram. Alguns boxeadores experientes, sentados nos bancos, a observavam com uma mistura de curiosidade e zombaria. Olha a garota nova. Ela acha que pode durar mais de 10 segundos no ringue, zombou um homem atarracado, fazendo todos caírem na gargalhada. Sarah cerrou os punhos. Cada risada, cada comentário condescendente a magoava, mas em vez de recuar, sentiu uma nova energia inundá-la. Já havia sido ridicularizada tantas vezes que não se deixou intimidar. O barulho cessou abruptamente quando uma figura enorme surgiu perto do ringue. Marcos, o martelo, o campeão indiscutível do ginásio, deu um passo à frente com um sorriso irônico. Sua estrutura imponente, músculos salientes e confiança arrogante fizeram a maioria dos novatos tremer. Os espectadores ficaram em silêncio, sabendo que uma luta contra ele seria uma provação humilhante para qualquer um que ousasse desafiá-lo. Então você é a novata famosa, disse ele, com a voz grave e zombeteira. Você acha mesmo que pode me vencer? Sarah respirou fundo. Cada fibra do seu corpo estava tensa, pronta para reagir. Mas em seus olhos ardia uma chama que ninguém naquela sala jamais vira, um desejo feroz de provar que não era uma mera espectadora, nem um alvo para o ridículo. O campeão deu um passo em sua direção, confiante em sua superioridade. Mas assim que o primeiro golpe acertou, Sarah se esquivou com uma velocidade surpreendente. Os movimentos precisos, a agilidade e o controle que ela demonstrava no ringue começaram a fazer Marcos duvidar. Cada esquiva, cada contra-ataque, era uma resposta silenciosa a todos aqueles que haviam rido dela. A tensão aumentou à medida que a luta chegava ao clímax. Os espectadores, inicialmente zombeteiros, prenderam a respiração. Marcos, acostumado a dominar sem esforço, viu-se diante de um oponente imprevisível e formidável. E quando o golpe final foi desferido, o silêncio tomou conta da sala. Marcos, o campeão, acabará de ser derrubado no chão pela jovem que tanto zombara. Uma mistura de choque e admiração percorreu a multidão. Sarah, com as bochechas coradas e o corpo encharcado de suor, acabará de transformar a zombaria em uma vitória retumbante, provando a todos que nunca se pode julgar alguém pela aparência ou tamanho. Na manhã seguinte, Sarah atravessou as portas da academia de boxe novamente. A luz do sol deslizava pelo piso de madeira polida, mas desta vez a atmosfera parecia diferente. O riso zombeteiro de ontem foi substituído por olhares surpresos e murmúrios fascinados. Os boxeadores que a haviam provocado no dia anterior cochichavam entre si, visivelmente ansiosos por enfrentá-la. Marcos, o campeão, aproximou-se com um sorriso forçado. Então, garoto, pronto para uma revanche? Perguntou ele, tentando esconder o constrangimento. Mas Sarah não se intimidou. Ela respondeu calmamente, se você quiser, mas desta vez, não vou me conter. O treinador, um homem na casa dos 50 anos chamado Tony, os observava atentamente. Ele havia ficado impressionado com os movimentos precisos e a velocidade de Sarah no dia anterior. Deixe-a mostrar o que sabe fazer, Marcos, disse ele com firmeza. Talvez você devesse aprender alguma coisa hoje. A luta começou. Desta vez, Sarah não se limitou a defender seus golpes. Ela atacou com confiança, encadeando combinações rápidas e precisas. Marcos, acostumado a ditar o ritmo, surpreendeu-se com a agilidade e a estratégia dela. Cada esquiva de Sarah era calculada, cada contra-ataque acertando exatamente onde era necessário. Os outros boxeadores observavam boquiabertos. Alguns começaram a sussurrar entre si. Ela é incrível. Quem diria? O campeão não esperava isso. Após alguns minutos intensos, Marcos recuou, ofegante e levemente arranhado. Sarah, apesar do cansaço, manteve o olhar determinado. Ela acabará de provar mais uma vez que suas habilidades não podiam ser subestimadas. Tony foi até ela e colocou a mão em seu ombro. Você tem muito talento, Sarah. Se continuar assim, pode se tornar uma das melhores desta sala. Sarah sorriu timidamente, sentindo um orgulho que nunca sentirá antes. A provocação de ontem era agora uma lembrança distante.
Ela sabia que ainda tinha um caminho difícil pela frente, mas estava pronta para o desafio, e nada nem ninguém a impediria dali em diante. Nos dias seguintes, Sarah treinou incansavelmente. Todas as manhãs ela chegava antes da academia abrir, acertando os sacos de pancada com uma precisão impressionante e praticando suas esquivas até seus braços e pernas tremerem de fadiga. Seu objetivo era claro: se tornar uma boxeadora formidável capaz de enfrentar qualquer um. Certa noite, enquanto ela terminava seu treino, outro barulho ecoou pela sala. As portas se abriram com um estrondo e um jovem de aparência imponente entrou. Seus olhos brilhavam com uma confiança quase arrogante, e seu sorriso irônico imediatamente chamou a atenção de todos. Era Derek, um boxeador conhecido por suas vitórias rápidas e estilo agressivo. Então você é a novata que nocauteou Marcos, disse ele, aproximando-se do ringue. Sua voz estava carregada de desafio. Interessante. Vamos ver se você é tão boa quanto dizem os boatos. Sarah sentiu o coração bater mais rápido, mas não demonstrou nenhum sinal de medo. Eu não recuo diante de ninguém, respondeu ela calmamente, fitando-o com determinação. Tony, o treinador, interveio. Tudo bem, vocês vão se aquecer. Mas lembrem-se, não é só a força que importa, é a técnica e o controle. A luta começou. Derek atacou com velocidade e força, desferindo golpes poderosos dos quais Sarah se esquivou com agilidade. Mas desta vez, o jovem tinha mais força e resistência que Marcos. Cada troca de golpes era intensa, cada movimento exigia concentração total. Sarah se lembrou de treinos passados, lições aprendidas e erros que cometera. Ela usou sua velocidade e fintas para desorientar Derek, combinando ataque e defesa com equilíbrio perfeito. Todos na sala prenderam a respiração, fascinados pelo espetáculo daquela jovem que nunca parava de surpreender. Depois de vários minutos, Derek cometeu um erro, deixou uma brecha. Sarah a aproveitou imediatamente, desferindo um golpe preciso que o fez recuar, surpreso e ligeiramente atordoado. O silêncio reinou por alguns segundos antes que a sala explodisse em aplausos e gritos de admiração. Tony se aproximou dela com um sorriso orgulhoso no rosto. Você está progredindo rápido, Sarah. Continue assim e se tornará uma verdadeira campeã. Sarah, ofegante mas satisfeita, sentiu uma onda de orgulho invadi-la. Ela havia enfrentado sua primeira rival de verdade e saído vitoriosa, mas sabia que desafios ainda maiores a aguardavam. Algumas semanas se passaram desde sua vitória sobre Derek. A reputação de Sarah havia crescido na academia de boxe. Os frequentadores que antes zombavam dela agora a tratavam com respeito, alguns até com uma pitada de admiração. Cada golpe que ela desferia, cada esquiva executada com fluidez, era uma prova de sua disciplina e determinação. Certa tarde, enquanto ela treinava sozinha no ringue, Tony se aproximou com uma expressão séria, porém entusiasmada. Sarah, tenho alguém para te apresentar, anunciou. A porta se abriu e um homem elegante entrou, vestindo um agasalho preto estampado com os logotipos de um renomado clube de boxe. Ele parecia calmo, mas observador, com os olhos acompanhando cada movimento de Sarah. Sou Mark Reynolds, treinador-chefe do Clube Fênix, disse ele, estendendo a mão. Já ouvi falar de você. Estou interessado no seu estilo, velocidade e estratégia. Gostaria de lhe oferecer a chance de treinar conosco e competir em algumas competições oficiais. Sarah ficou boquiaberta. A ideia de deixar sua academia habitual para ir a um clube de prestígio a intimidava, mas seu coração batia forte de excitação. Competindo? Ela sussurrou. Tony sorriu. Esta é uma oportunidade única. Você tem o talento e a disciplina necessários. Se quiser, posso ajudá-lo a tornar a transição tranquila. Sarah sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. As dúvidas e o ridículo do passado pareciam ter ficado para trás. Respirou fundo e com um pequeno sorriso respondeu. Ok, eu quero encarar esse desafio. Mark assentiu em aprovação. Muito bem. Mas saiba disso, a competição será mais acirrada do que qualquer outra que você já enfrentou aqui. Você terá que se esforçar, ser estratégico e nunca subestimar seu oponente. Sarah assentiu. Sua mente estava clara, seu objetivo definido. Ela sabia que este novo capítulo de sua vida seria desafiador, mas estava pronta. Cada gota de suor que ela derramasse no ringue a aproximaria do seu sonho, se tornar uma boxeadora respeitada, capaz de competir com os melhores. Enquanto Mark e Tony se afastavam para discutir os detalhes, Sarah permanecia sozinha no ringue, com os punhos cerrados e o olhar determinado. Ela sentia que sua vida havia mudado para sempre, e nenhum obstáculo, por maior que fosse, poderia detê-la. O primeiro dia de Sarah no Fênix Club foi um choque. O prédio era enorme, com vários ringues,
sacos de pancada pendurados por toda parte e uma sala de musculação de última geração. Boxeadores de todos os níveis treinavam com uma intensidade que a fez perceber imediatamente que seus esforços anteriores eram apenas o começo. Mark Reynolds a cumprimentou com um olhar penetrante. Sarah, aqui a disciplina é total. Você treinará 2 vezes por dia, 6 dias por semana. Técnica e condicionamento físico devem se tornar sua segunda língua. O primeiro treino foi um desafio. Os exercícios de velocidade, força e resistência pareciam quase impossíveis. Os punhos de Sarah batiam nos sacos com precisão, mas seus braços tremiam após cada rad. Ofegante, ela observava os outros boxeadores encadearem combinações com uma facilidade que lhe parecia inatingível. Um boxeador experiente chamado Jason, com um físico impressionante e um estilo agressivo, abordou-a durante um intervalo. Então você é a novata que está dando o que falar, disse ele com um sorriso irônico nos lábios. Acha que consegue se virar aqui? Sarah ergueu os olhos com o olhar firme. Não estou aqui para conversar, estou aqui para aprender e crescer. Jason riu baixinho, mas decidiu lhe dar uma lição. Tudo bem, então me mostre o que você sabe. Eles entraram no ringue. Jason atacou com uma força e velocidade que Sarah jamais havia enfrentado. Cada golpe era um teste, cada esquiva, um desafio. Mas Sarah, aplicando tudo o que aprenderá até então, conseguiu antecipar os movimentos dele, bloquear e contra-atacar com precisão. Os outros boxeadores pararam para assistir, impressionados com sua maestria, apesar da diferença de experiência. Ao final do treino, Mark se aproximou dela. Você tem potencial, Sarah, mas aqui você precisa ir além. Competições não perdoam nenhuma fraqueza. Seu corpo e sua mente precisam estar prontos para tudo. Sarah assentiu, ciente de que a intensidade do Clube Fênix a levaria ao limite. Mas pela primeira vez sentiu que cada dor, cada fadiga, cada gota de suor a aproximava de seu objetivo. Ela não era mais apenas a jovem ridicularizada na academia local. Estava se tornando uma lutadora de verdade, pronta para enfrentar qualquer desafio que o boxe lhe apresentasse. O dia da primeira luta oficial de Sarah finalmente havia chegado. O Fênix Club havia organizado um torneio local reunindo os melhores boxeadores da região. A arena estava lotada, as arquibancadas repletas de espectadores ansiosos e a atmosfera era eletrizante. O coração de Sarah batia forte, mas desta vez não era o medo que dominava, e sim a excitação. Mark Reynolds colocou a mão no ombro dela. Lembre-se do que estamos trabalhando. Concentre-se, mantenha calma e leia seu oponente. Você está pronta para isso. Sarah assentiu, agarrando as luvas com determinação. Sua oponente, uma jovem boxeadora chamada Vanessa, era conhecida por sua velocidade e agressividade. Ela havia vencido várias competições locais e parecia confiante, quase arrogante. O gongo soou, sinalizando o início da luta. Vanessa imediatamente atacou com uma série de golpes rápidos e poderosos, buscando surpreender Sarah nos primeiros segundos. Mas Sarah se esquivou, contra-atacou e usou suas fintas para desestabilizar a oponente. Cada movimento era preciso, cada golpe calculado. A multidão prendeu a respiração. As jogadas eram rápidas e intensas, e ficou claro que Sarah não teve apenas sorte. Ela possuía uma técnica e estratégia que a tornavam formidável. Vanessa, frustrada com sua incapacidade de dominar, acelerou o ritmo, mas Sarah manteve a calma, analisando cada abertura cuidadosamente. No terceiro round, Sarah percebeu uma brecha na guarda de Vanessa. Ela golpeou com precisão, derrubando a oponente. A sala explodiu em aplausos e vivas. Vanessa se levantou, ofegante e impressionada, e estendeu a mão para Sarah em sinal de respeito. Mark e Tony entraram no ringue para parabenizar Sarah. Você conseguiu, exclamou Tony. Foi uma luta dura, e você mostrou toda a sua habilidade e perseverança. Sarah, ofegante mas sorridente, sentiu um imenso orgulho tomar conta dela. Ela havia alcançado um marco crucial, provar que podia competir com oponentes experientes e vencer, não apenas pela força, mas pela técnica e determinação. Ao sair do ringue, ela sabia que era apenas o começo. Outras lutas ainda mais difíceis a aguardavam. Mas pela primeira vez ela sentiu o gosto da vitória e a confiança de que nada nem ninguém poderia detê-la dali em diante. A vitória de Sarah em sua primeira luta oficial rapidamente se espalhou pela comunidade local de boxe. As redes sociais estavam repletas de vídeos de suas performances, e alguns jornalistas esportivos estavam começando a se interessar pela jovem boxeadora que havia desafiado todas as expectativas. No dia seguinte, Sarah recebeu uma ligação de Mark. Sarah, tenho boas notícias, e um aviso. Ele fez uma pausa dramática antes de continuar.
Um patrocinador local quer te apoiar, mas com isso vem uma exposição que você nunca teve antes. A mídia vai se interessar por você, outros boxeadores podem sentir inveja, e você terá que lidar com tudo isso enquanto continua treinando. Sara sentiu uma leve tensão no peito, mas assentiu. Estou pronta. Quero ir até o fim. A primeira entrevista com a patrocinadora foi uma mistura de surpresa e estresse. Perguntas sobre sua vida pessoal, suas motivações e ambições surgiram em profusão. Sara respondeu com sinceridade, mas imediatamente sentiu o peso das expectativas pesando sobre ela. Ela não era mais apenas Sara, a boxeadora do bairro. Agora representava um projeto, uma imagem, um símbolo de inspiração. Enquanto isso, de volta ao Clube Fênix, alguns boxeadores começaram a olhá-la com desconfiança. Jason, que a desafiara durante seu primeiro treino, não escondia mais sua irritação. Ela já está recebendo toda a atenção, e está apenas começando, sussurrou para os amigos. Sara, ciente desses olhares, concentrou-se em seu treinamento. Mark a lembrava constantemente, ignore as distrações. A única competição que realmente importa é no ringue. Mas a pressão começou a aumentar. A mídia queria entrevistas, os patrocinadores queriam aparições públicas e as redes sociais exigiam conteúdo regular. Sara às vezes sentia uma mistura de fadiga e dúvida. Será que ela estava realmente pronta para esse nível de visibilidade? Certa noite, após um longo dia de treinamento e entrevistas, Sara sentou-se sozinha no vestiário. Olhou para as mãos enfaixadas, marcadas pelo esforço e suor, e pensou em quanto havia evoluído desde as provocações na enfermaria. Uma determinação renovada a invadiu. Ela havia trabalhado demais para desistir agora. No dia seguinte, ela entrou no ringue com energia renovada. Cada golpe, cada esquiva, cada movimento era uma declaração. Sara estava pronta para enfrentar a pressão dos holofotes, a inveja e os desafios que a esperavam. Ela sabia que o caminho seria longo, mas estava determinada a se tornar uma campeã tanto no ringue quanto na vida. Poucos meses depois, Sara havia vencido várias lutas, consolidando sua reputação no mundo do boxe local. Mas um novo desafio se aproximava. Ela enfrentaria Helena de Tornado, uma boxeadora experiente, conhecida por sua força e velocidade devastadoras. Sua reputação aterrorizava até mesmo alguns dos melhores lutadores da Academia Fênix. No dia da luta, a atmosfera na arena era eletrizante. A multidão estava lotada de espectadores, ansiosos para ver o confronto entre o jovem prodígio e o campeão experiente. Sara sentia o coração bater mais rápido do que nunca, mas se concentrou em seu objetivo. Mark se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Lembre-se do que aprendemos. Você tem a experiência, a técnica e a coragem. Helena é formidável, mas você está pronta. O gongo soou e a luta começou. Nos primeiros segundos, Helena desferiu uma série de golpes rápidos e poderosos. Sara esquivou-se agilmente, mas sentia a força de cada impacto. O tornado era imprevisível, usando combinações complexas e mudando constantemente de ritmo. Os espectadores prenderam a respiração. Sara, apesar da pressão, manteve o foco. Analisou cada movimento de Helena, procurando a menor abertura. Cada esquiva, cada contra-ataque foi executado com precisão, mas o cansaço estava começando a se instalar. No terceiro round, Helena tentou um ataque agressivo, na esperança de pegar Sara de surpresa. Mas Sara, antecipando o movimento, esquivou-se e contra-atacou com uma rápida combinação de golpes no corpo e no rosto. Helena recuou ligeiramente atordoada. A plateia explodiu em aplausos. Apesar do desafio, Sara continuou a se manter firme contra Helena. Os rounds seguintes foram um verdadeiro teste de resistência e estratégia. A jovem boxeadora utilizou todos os seus recursos, usando sua velocidade e técnica para neutralizar a força bruta da oponente. No round final, Sara finalmente viu uma brecha, um momento de desequilíbrio na guarda de Helena. Ela golpeou com precisão, derrubando a oponente. Houve silêncio antes que a sala explodisse em gritos e aplausos. Sara, exausta mas vitoriosa, ergueu os punhos, aplaudida pela multidão. Helena se levantou e, com um sorriso respeitoso, estendeu a mão para Sara. Você é impressionante. Você mereceu esta vitória. Mark e Tony entraram no ringue para parabenizar Sara. Você acabou de atingir um marco importante, Sara. Poucos boxeadores conseguem enfrentar Helena e vencer. Sara, ofegante mas radiante, sabia que aquela vitória não era apenas uma conquista física, mas uma afirmação mental. Ela havia provado que com determinação, disciplina e coragem, poderia superar qualquer obstáculo. E aquela luta era apenas o começo do que a vida e o boxe ainda reservavam para ela. Após a vitória contra Helena, Sara atraiu a atenção das autoridades nacionais do boxe.
Convites para competições de maior prestígio estavam chegando, e ela sabia que as lutas que se seguiriam seriam muito mais desafiadoras do que qualquer outra que já enfrentará. O Fênix Clube tornou-se seu segundo lar. Cada dia era pontuado por sessões intensivas de treinamento, exercícios de força e lutas simuladas contra oponentes cada vez mais experientes. Sarah começava a sentir o cansaço aumentando, mas sua determinação permanecia intacta. Em seu primeiro torneio nacional, a tensão era palpável. A arena estava imensa, lotada de espectadores, jornalistas e boxeadores experientes de todo o país. Sarah sentia uma mistura de excitação e nervosismo, ciente de que o menor erro poderia lhe custar caro. Mark a tranquilizou. Lembre-se, Sarah, boxe não é só questão de fisicalidade. Mantenha a estratégia, a calma e leia a sua oponente. Você está pronta. Sua primeira luta a colocou contra uma boxeadora altamente técnica, conhecida por sua velocidade e capacidade de surpreender os oponentes. As trocas de golpes eram intensas. Esquivas, socos precisos e movimentação rápida pelo ringue. Cada round era um teste de resistência física e mental. Às vezes, Sarah sentia a pressão aumentar, principalmente com as câmeras e o olhar de milhares de espectadores. Mas ela usava essa pressão como fonte de energia. Cada vez que se esquivava de um golpe ou acertava um golpe preciso no oponente, sentia sua confiança aumentar. Após vários rounds intensos, ela venceu sua primeira luta nacional. Aplausos e gritos ecoaram por toda a sala. Mark e Tony a parabenizaram calorosamente. Você acabou de atingir um marco importante, Sarah. É só o começo, mas você já está ganhando impulso. No entanto, Sarah sabia que os desafios estavam apenas começando. As próximas lutas a colocariam contra oponentes ainda mais rápidos, fortes e estratégicos. E com a crescente atenção da mídia, ela também teria que lidar com a atenção da mídia, as entrevistas e as expectativas dos patrocinadores. Sentada no vestiário após a luta, com as mãos enfaixadas e ofegante, Sarah refletiu sobre sua jornada. Lembrou-se das provocações na academia local, de sua primeira luta contra Marcos e de todas as horas de treinamento. Tudo isso a trouxera até ali, e ela sabia no fundo que nenhuma adversidade poderia abalar sua determinação. O torneio nacional se aproximava do clímax. Sarah havia vencido várias lutas difíceis, e cada vitória fortalecia sua reputação. Mas o próximo oponente que ela enfrentou era considerado o mais formidável do país, Julian De Falcon, um boxeador conhecido por sua força, velocidade e capacidade de antecipar os movimentos dos oponentes. Assim que Sarah entrou na sala, sentiu uma tensão diferente. Julian já estava no ringue se aquecendo, seus movimentos precisos e fluidos capturando a atenção de todos. Os espectadores murmuraram, impressionados com sua facilidade e poder. Mark se aproximou de Sarah a sério. Esta luta não será como qualquer outra. Julian conhece todas as técnicas e contra-ataques clássicos. Você terá que ser imprevisível e manter a calma, aconteça o que acontecer. A luta começou, e Sarah rapidamente compreendeu a magnitude do desafio. Julian atacava com uma precisão e velocidade que a surpreendiam a cada momento. Cada esquiva exigia concentração total, cada contra-ataque, uma análise rápida da situação. Na metade do terceiro round, Sarah sentiu uma dor lancinante no ombro direito. Uma lesão antiga, esquecida durante o treinamento intenso, havia ressurgido. O momento era crítico, ceder à dor era arriscar a derrota. Mas Sarah cerrou os dentes e respirou fundo. Lembrou-se de tudo que havia passado desde a estreia. O ridículo, as derrotas, as longas horas de treinamento, nada a faria desistir. Ela adaptou sua estratégia, confiando mais na velocidade e nas fintas para compensar a força do braço machucado. Julian, surpreso com a mudança de ritmo e a criatividade de Sarah, começou a perder a vantagem. Os socos de Sarah eram precisos e bem posicionados, e ela até conseguiu acertar um jab poderoso que fez a oponente cambalear. No round final, Sarah concentrou toda a sua energia. Cada movimento era calculado, cada golpe carregado de determinação. Finalmente ela acertou uma combinação perfeita que forçou Julian de volta às cordas. O gongo final soou, e o silêncio reinou por alguns segundos antes que a multidão explodisse em aplausos. Sarah, ofegante mas vitoriosa, ergueu os braços, sabendo que havia superado seu maior desafio até então. Julian, exausto mas respeitoso, estendeu a mão. Você é incrível, você mereceu esta vitória. Mark se aproximou com os olhos brilhando de orgulho. Você acabou de provar que mesmo com dor e sob pressão, você consegue se superar. É isso que é um verdadeiro campeão. Sentada no vestiário após a luta, Sarah percebeu que cada obstáculo, cada lesão e cada oponente formidável haviam forjado sua força e caráter.
Ela sabia que o caminho para o topo do boxe não havia terminado, mas, pela primeira vez, sentia que poderia realmente realizar seus sonhos. O campeonato nacional havia chegado ao seu clímax. Sara havia vencido todas as suas lutas anteriores com tenacidade e inteligência, e agora se via diante da oponente mais imprevisível do torneio, Cassandra. A Tempestade, uma boxeadora conhecida por seus movimentos rápidos, criatividade e capacidade de perturbar suas oponentes tanto mental quanto fisicamente. A arena estava lotada, os holofotes voltados para o ringue e a atmosfera eletrizante. Todos os espectadores prenderam a respiração, sabendo que estavam prestes a testemunhar uma luta lendária. Mark se aproximou de Sara uma última vez antes do gongo. Lembre-se de tudo que aprendeu. Mantenha o foco, leia e use sua inteligência, bem como sua força. Você está pronta. O gongo soou. Cassandra atacou imediatamente, combinando velocidade com fintas imprevisíveis. Sara esquivou e contra-atacou, mas cada movimento exigia atenção máxima. A Tempestade parecia antecipar cada golpe, forçando Sara a improvisar constantemente. À medida que as rodadas avançavam, Sara sentia o cansaço e a pressão aumentarem. Os aplausos da plateia, o escrutínio da mídia, as expectativas dos patrocinadores, tudo pesava sobre seus ombros. Mas em vez de vacilar, ela recorreu a todas as suas experiências passadas, as zombarias na academia local, as lutas contra Derek, Helena e Julian, e as longas horas de treinamento na academia de Fênix. Cada lembrança se transformava em força. No round final, Cassandra tentou uma série de golpes arriscados para encerrar a luta. Sara, concentrada, esquivou-se com precisão e conseguiu acertar uma combinação perfeita no rosto e no corpo da oponente. Cassandra recuou desorientada e o gongo final soou. O silêncio se instalou antes que a sala explodisse em aplausos. Sara ergueu os braços ofegante, mas com o coração cheio de orgulho. Ela tinha acabado de vencer a final nacional. Cassandra, exausta mas respeitosa, aproximou-se e estendeu a mão. Você mereceu esta vitória, você é uma verdadeira campeã. Mark e Tony entraram no ringue com os olhos brilhando. Você fez algo extraordinário, Sara. Cada luta, cada dificuldade te trouxe até aqui. Hoje você provou que talento, disciplina e determinação podem te levar a patamares inimagináveis. Sara saiu do ringue, cercada pelos aplausos da plateia e de seus treinadores. Ela sabia que aquele não era o fim, mas o começo de uma carreira excepcional. O ridículo e as dúvidas do passado estavam agora muito distantes. Ela havia se tornado uma boxeadora talentosa, respeitada e inspiradora, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida e o boxe pudessem lhe impor. À medida que os holofotes diminuíam e a multidão continuava a aplaudir, Sara sentiu uma mistura de exaustão, alívio e euforia. Ela sorriu, sabendo que cada passo, cada luta e cada obstáculo a haviam moldado. E agora nada nem ninguém poderia detê-la. Poucos meses após vencer o campeonato nacional, a vida de Sara havia se transformado completamente. A mídia a acompanhava de perto, patrocinadores lhe ofereciam contratos e o Clube Fênix havia se tornado seu verdadeiro lar, um lugar onde ela agora compartilhava sua experiência e paixão com jovens boxeadores. Sara começou a dar aulas e workshops para iniciantes, especialmente para aqueles que, como ela, já haviam sido subestimados ou ridicularizados. Ela queria transmitir uma mensagem simples, mas poderosa: determinação, coragem e trabalho duro podem quebrar todas as barreiras. Mark Reynolds, orgulhoso de sua protegida, disse-lhe certa vez: você não venceu apenas batalhas, Sara. Você inspira outras pessoas. Você mostra que tudo é possível quando você acredita em si mesma. Sara sorriu, lembrando-se de seus primeiros dias naquele pequeno salão comunitário, das zombarias e dúvidas que pareciam intransponíveis. Ela percebeu como cada provação a havia preparado para aquele momento. Tudo aconteceu para me trazer aqui, sussurrou. Apesar da fama crescente, Sara permaneceu humilde. Continuou a treinar, aprender e se aperfeiçoar, sabendo que o boxe era uma jornada sem fim. Mas agora cada vitória, cada luta, cada esforço assumia um significado mais profundo. Ela não lutava mais apenas por si mesma, mas por todos aqueles que precisavam de um exemplo, uma inspiração, uma prova de que a perseverança pode mudar uma vida. Enquanto o sol se punha sobre o Fênix Club, Sara olhou para o ringue vazio e respirou fundo. O som de luvas e socos ainda ressoava em suas memórias, como um eco de tudo que havia conquistado. Ela sorriu, pronta para escrever o próximo capítulo de sua vida, o de uma campeã, uma mentora e, acima de tudo, uma mulher que havia transformado o ridículo e os obstáculos em uma força invencível.
E nos corações de todos que a viram crescer, Sarah permaneceria para sempre um símbolo de coragem e determinação. Uma prova viva de que todo desafio pode se transformar em triunfo.